Olá, pessoal. Agora este é outro pedido de vídeo. Alguns de vocês me perguntaram o que exatamente acontece conosco quando morremos. E esta é uma questão muito importante, porque todos nós morreremos algum dia. Na verdade, há 150 mil pessoas que morrem todos os dias. Um dia, você e eu seremos um deles. Então, quando você chegar ao fim da sua vida neste mundo temporário, para onde você irá? Alguns dizem que você irá para o céu. Alguns dizem que você irá para o inferno. Algumas pessoas dizem que você irá para o purgatório. Alguns dizem não. Você apenas dormirá e ficará inconsciente. Qual é a verdade? Bem, vamos à única fonte de verdade que temos neste mundo. A única verdade absoluta. E isso é a Bíblia. Vamos dar uma olhada no que as Escrituras dizem sobre o que acontecerá conosco quando morrermos. Vamos lá. Agora, muito rapidamente, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, considere fazer isso. E então também clique no sino de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora você precisa saber que, como cristãos, como crentes, não precisamos temer a morte, a nossa própria morte, porque a olhamos com alegria, porque sabemos que quando morremos neste mundo caído, estaremos com Cristo no céu, e então não haverá mais lágrimas, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza. Paulo diz em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E em 2 Coríntios 5, versículo 8, ele diz, sim, estamos de bom ânimo, e preferiríamos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Este mundo temporário e caído não é o nosso lar. Nosso lar está com o Senhor, e podemos esperar por isso com alegria. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece no momento em que morremos. Alguns crentes dizem que quando morremos, entramos em um sono profundo, inconsciente, até a segunda vinda de Jesus. Esta doutrina é basicamente chamada de doutrina do sono da alma. Agora, esta doutrina não é realmente difundida e foi principalmente ensinada pelos anabatistas na Reforma e pelos irvingitas na Inglaterra. Foi por volta do século XIX, e então alguns cristãos acreditam no purgatório, uma crença da Igreja Católica Romana no purgatório, e é este lugar onde sua alma primeiro vai para ser mais purificada do pecado, antes de poder ir para o céu. E então há crentes que dizem que quando morremos, nossa alma vai imediatamente para Cristo e nosso corpo vai para o chão, para o túmulo, e fica lá até a segunda vinda de Cristo. Quando isso acontece, então recebemos nosso corpo novamente, mas então é um corpo ressuscitado, eterno. E então, claro, Deus vai fazer o novo céu, a nova terra, e então vamos viver com Ele para sempre e sempre. Agora, e sobre os incrédulos? Bem, alguns dizem que quando os incrédulos morrem, eles irão para o inferno por toda a eternidade. Alguns dizem não, isso não acontecerá. Alguns dizem não, eles simplesmente deixarão de existir. Outros dizem não, eles sofrerão por um tempo por causa de seus pecados, e então simplesmente deixarão de existir. Isso é chamado de doutrina do aniquilacionismo, o que significa que Deus os aniquilará, e eles simplesmente deixarão de existir. Mas qual é a verdade? A verdade é revelada quando olhamos para as Escrituras, mas não apenas um versículo, mas todo o conjunto das Escrituras de uma maneira equilibrada. Agora, vamos olhar primeiro para o purgatório. O que a Bíblia realmente diz sobre o purgatório? Nada. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre o purgatório. Então, de onde a Igreja Católica Romana tira a doutrina do purgatório, se não está nas Escrituras? Bem, número 1, eles a criaram, tradição. E número 2, eles encontraram um pouco de evidência para isso nos livros apócrifos. Por exemplo, 2 Macabeus 12, versículos 42 a 45 diz, Judas Macabeu, o líder das forças judaicas, também fez uma coleta, homem por homem, até o montante de 2.000 dracmas de prata, e enviou para Jerusalém para prover uma oferta pelo pecado. Ao fazer isso, ele agiu muito bem e honrosamente, levando em conta a ressurreição. Pois se ele não estivesse esperando que aqueles que haviam caído ressuscitassem, teria sido supérfluo e tolo orar pelos mortos.
mas ele estava olhando para a esplêndida recompensa que está reservada para aqueles que adormecem na piedade. Foi um pensamento santo e piedoso. Portanto, ouça isso. Ele fez expiação pelos mortos, para que eles pudessem ser libertados de seu pecado. Então, aqui em 2 Macabeus, vemos que eles dizem que está bem orar pelos mortos e fazer uma oferta pelos seus pecados, para que os mortos possam ser perdoados. Isso está em contraste com a Bíblia. Isso não é o que as Escrituras dizem. E você deve saber que os livros apócrifos não são iguais em autoridade à Bíblia, não fazem parte da Bíblia e não devem ser tomados como autoridade ou verdade. A Igreja Católica Romana, como eu disse antes, acredita no purgatório por causa de sua tradição e porque aqui e ali eles conseguem alguns versículos nos apócrifos. Mas a Bíblia não diz isso e, portanto, não é a verdade. Na verdade, está em contraste com as Escrituras, porque se você acredita no purgatório, você está na verdade dizendo que o que Jesus fez na cruz, quando morreu por nossos pecados, não foi suficiente. Você está dizendo que Cristo sozinho não poderia fazer expiação por nós, porque, como acabamos de ler em 2 Macabeus, Judas faz oferendas pelos mortos, fazendo expiação em grego, exelasmos, significando propiciação pelos mortos. Isso contradiz as Escrituras, porque diz que Cristo sozinho fez expiação por nós, pelo mundo inteiro. 1 João 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O purgatório ensina que temos que adicionar algo ao trabalho redentor de Jesus Cristo. Isso é um ensinamento muito perigoso e falso, que vai contra as Escrituras. Jesus sozinho pagou o preço completo para que pudéssemos ser salvos. Isso está por toda a Bíblia, e o próprio Jesus disse: está consumado. João 19, versículo 28 diz: Depois disso, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Então, colocaram uma esponja embebida no vinagre numa haste de isopo e a levaram à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Portanto, o ensino sobre o purgatório não é verdadeiro de acordo com as Escrituras. E quanto ao ensinamento ou à doutrina do sono da alma, que basicamente diz que, quando você morre, nesse momento você entra em uma existência inconsciente até a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, como eu disse, este ensinamento não é realmente difundido. Foi apenas ensinado por algumas pessoas na Reforma, como os anabatistas e os irvingitas no século XIX. E ainda hoje há muitas pessoas que acreditam nisso, mas mesmo naquela época, João Calvino, se é assim que você pronuncia o nome dele, ele era contra isso. A verdadeira questão, porém, é: isso é bíblico? Bem, a verdade é que existem, na verdade, várias passagens que falam sobre dormir quando você está morto. Para ser preciso, se alguém morre, fala-se sobre dormir ou adormecer. Você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, 5, versículo 10. Em 1 Coríntios 15, versículo 6, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 51. E Atos 7, versículo 60, capítulo 13, versículo 36. João 11, versículo 11. E também em Mateus 9, versículo 24, e capítulo 27, versículo 52. E então também há alguns versículos que parecem dizer que as pessoas mortas não têm uma existência consciente, como o Salmo 6, versículo 5, capítulo 115, versículo 17, Eclesiastes 9, versículo 10, e também Isaías 38, versículo 19. Mas quando a Bíblia fala sobre a morte como sono, faz isso como uma expressão metafórica, mostrando que a morte é apenas temporária para os cristãos, assim como o sono é temporário. Agora, para aqueles de vocês que acreditam no sono da alma, apenas esperem 1 minuto e me ouçam. Vamos olhar para o Salmo 115, versículo 17, que acabei de citar como supostamente provando o sono da alma. Vamos dar uma olhada nisso.
Diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem qualquer dos que descem ao silêncio. Então parece que está falando sobre o sono da alma aqui. Mas não podemos apenas ler um versículo e levá-lo literalmente. Vamos continuar lendo o próximo versículo. O versículo 18 então diz: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Não diz que primeiro vamos morrer e ficar inconscientes por um longo tempo, e então estaremos com o Senhor. Não, não diz isso. Vamos olhar para outro versículo supostamente provando o sono da alma. João 11, versículo 11. Depois de dizer essas coisas, ele disse a eles: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus não diz aqui que a alma de Lázaro está dormindo. Nem qualquer outro versículo nas Escrituras diz que a alma está inconsciente. Jesus apenas disse que Lázaro adormeceu. E então, quando os discípulos pensaram que ele falava literalmente, ele disse: não, ele está morto. Vamos continuar. Os discípulos disseram a ele: Senhor, se ele adormeceu, ele se recuperará. Agora, Jesus havia falado sobre sua morte, mas eles pensaram que ele se referia a descansar no sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. As outras passagens que supostamente provam o sono da alma são as mesmas. Quando a Bíblia fala sobre a morte como dormir, é apenas uma expressão metafórica, porque nosso corpo ficará na terra, enquanto nossa alma vai estar com Jesus Cristo. Nossos corpos físicos voltarão ao pó. Gênesis 3, versículo 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao chão, pois dele foste tirado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Mas então as Escrituras nos dizem que nossos corpos humildes, serão como Jesus na ressurreição. Filipenses 3, versículo 20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilde para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o poder que tem de submeter todas as coisas a si mesmo. Deus transformará nossos corpos humildes em corpos espirituais, que serão capazes de viver para sempre, corpos eternos com Jesus Cristo. Ele fará isso na segunda vinda. Mas e agora? O que acontece se você morrer agora? O que acontece com a sua alma se você não vai para o purgatório ou dormir? Existem versículos específicos que nos dizem o que acontecerá conosco? Sim, e há muitos. Vamos para o primeiro. Jesus diz em Lucas 23, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse hoje, não depois de ter estado no purgatório, ou depois de ter dormido a alma. Não, ele diz hoje, você estará comigo no paraíso, significando no céu. Então, quando morremos como cristãos, como crentes, nossa alma, espírito vai imediatamente para Cristo. Paulo diz em Filipenses 1, versículo 23, tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Novamente, Paulo não disse que seu desejo é partir e estar no purgatório ou dormir até a segunda vinda de Cristo. Ele não disse isso. Ele disse que seu desejo é partir e estar com Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 8 diz: sim, temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então, quando você morre, sua alma, espírito está ausente do corpo. Não está no corpo enquanto você dorme inconscientemente no seu túmulo. Não, está ausente do corpo, não no purgatório, mas com o Senhor no céu. Hebreus 12, versículo 22 diz: mas vocês se aproximaram do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a miríades de anjos em festa, e a assembleia dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, basicamente, está falando sobre os crentes que já estão no céu. E quando você lê o capítulo inteiro, você vê que quando viemos adorar a Deus, não é apenas na presença de Deus, mas na presença de anjos e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso é uma grande nuvem de testemunhas. E quando você vai para o início do capítulo, já lê no versículo 1, portanto, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, isso também nos mostra que aqueles no céu sabem um pouco sobre o que está acontecendo aqui na terra, e até os anjos se alegram quando uma alma se converte a Cristo. Lucas 15, versículo 10 diz: Assim digo-vos, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine isso, todos os anjos se alegrando por um pecador. Esta vida não é o nosso lar, este mundo não é o nosso lar, é apenas temporário, e estamos apenas de passagem. Você se lembra do que Estevão disse quando o mataram? Leia comigo Atos 7, versículo 55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejando Estevão, ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que mensagem poderosa! E Estevão dá uma certeza quando fala cheio do Espírito Santo em verdade e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então seu espírito imediatamente foi para Jesus Cristo e seu corpo foi para o chão. No final, quando diz que ele adormeceu, aqui está muito claro que, se ele adormeceu, como pode estar dormindo se seu espírito está então com Cristo? Veja, seu espírito está com Cristo, mas seu corpo está dormindo temporariamente, até o dia em que Jesus virá novamente e ressuscitará nossos novos corpos, e os fará como o corpo eterno e espiritual de Jesus, que viveremos no novo céu e na nova terra. Agora, isso também faz sentido quando lemos 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para obter a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Acordados ou dormindo, não podemos viver com Ele se estivermos dormindo inconscientemente. Só faz sentido se dormir apenas significa morte, e faz, como vimos nas Escrituras. Agora, você só morre uma vez, seu corpo físico aqui nesta terra, e então é julgado. Hebreus 9, versículo 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para nós, como crentes, quando morremos, estaremos com Cristo. Mas para os incrédulos que se recusam a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, irão para o castigo eterno. Parece que serão enviados para um lugar de espera temporário, Hades, para aguardar sua ressurreição final, julgamento e punição eterna. Agora, Jesus nos deu um exemplo do que acontecerá conosco quando morremos com a história de Lázaro, em Lucas 16, versículos 22 a 23. O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o lado de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Então mostra que o corpo do homem rico foi enterrado, mas ele foi imediatamente atormentado no Hades. E então, claro, mais tarde vem o julgamento final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15 diz: Então vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, versículos 1 a 3, então diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do trono, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Uau! Mal posso esperar para ver e experimentar isso. E agora você, como crente, sabe exatamente para onde irá quando morrer, e nós esperamos por isso com alegria. Mas ao mesmo tempo, também estamos tristes. Nos entristece ver aqueles que podem estar perdidos. Nos entristece pensar para onde irão aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que temos que usar o tempo que temos para compartilhar o Evangelho, para compartilhar a verdade, para que as pessoas lá fora que estão perdidas possam ser salvas, porque o tempo está se esgotando. 150 mil pessoas morrem todos os dias, e Jesus é o único caminho. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 3, versículo 18 diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O tempo está se esgotando. Jesus é o único caminho. Eu sei que estou salvo. Eu sei disso como um fato. E é por isso que estou usando esta camiseta hoje. E quero perguntar a você: você tem certeza de que está salvo? Se não, então precisa ter certeza. E se você está salvo, mas é um cristão passivo, é hora de ser ativo. Jesus não nos chamou apenas para nos tornarmos cristãos e viver no luxo e não fazer nada e ser passivos. Não, Ele nos chamou para ser discípulos e fazer discípulos. Você é a luz do mundo e é hora de brilhar. Sua luz para compartilhar o Evangelho, para que você possa ficar diante de Deus um dia, e quando Ele perguntar o que você fez com os talentos e dons que eu lhe dei, então você pode ficar diante dele e dizer: Deus, eu dei tudo de mim. Usei o que você me deu para a sua glória. Você pode dizer isso? Se não, então é hora de começar e compartilhar o Evangelho. As pessoas também me perguntam: Ok, então e sobre as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, em alguma selva ou em lugares que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo, o que acontecerá com elas? Bem, vou responder isso num próximo vídeo que você verá aqui. Lembre-se, Deus te ama e eu também te amo.